Então nós estamos nas palavras e as coisas, é uma arqueologia. A arqueologia descreve os estratos de uma época segundo suas condições de possibilidade. E é o que Foucault vai fazer com a época que ele está analisando aqui, que é imediatamente anterior à nossa, que é o século XIX, o moderno. Ele não sabia, quando publicou As Palavras e as Coisas, em 65, se o século XX dele, década de 60, ainda pertencia à episteme, como ele então chamava, depois abandonou, porque é uma palavra que lembra muito epistemologia, teoria do conhecimento, não era o que ele estava fazendo, ele passou a chamar de arquivo. Então, se pertence ainda ao arquivo do século XIX. Cuidado aí, porque isso já derrubou uma vez, passa bem devagar nessa cadeira. Do século XIX, que é o da história. Então, era entre 17 e 18, época clássica por isso, porque é a que vem imediatamente antes da nossa, que é o moderno da história, século XIX. Então, ele está descrevendo uma época. Essa época só pode ser compreendida a partir da identificação e descrição das suas condições de possibilidade de pensar e dizer. Porque aqui ele vai chamar, e é a palavra que eu gosto muito, a priori histórico. Porque tem aí, é um oxímoro. Ou bem a priori ou bem histórico. Condições de possibilidade. Então, uma época tem condições de possibilidade que só pertencem a ela. Segundo essas condições de possibilidade, nós podemos descrevê-la, e é o que uma arqueologia faz. As Palavras e as Coisas é uma arqueologia das ciências humanas, esse é o subtítulo, e é o livro mais importante, mais representativo da fase arqueológica de Foucault, que vai até 1970, quando ele toma posse no Collège de France, e anuncia que agora ele vai fazer genealogias. Já falei disso aqui, né? As arqueologias, genealogias, e a virada ética dos últimos cursos do Collège de France, no uso dos prazeres, cuidar de si e tal. Só para não ficar, estava dando esse exemplo, só para não ficar muito abstrato, condições de possibilidade, né? que é um exemplo, acho que nos põe no caminho, né? Eu escolhi o enunciado Deus está morto, que nós aprendemos com Nietzsche. Deus está morto. Agora, ponham esse enunciado na boca de um monge medieval. Não cabe nas condições de possibilidade de pensar e dizer da Idade Média. Nem diante, da patrística em diante, do primeiro século em diante, não se pode dizer. É um enunciado indizível. Ele não faz sentido. Não faz sentido dizer de Deus, que é o Criador de todas as coisas, que ele esteja morto. Quer dizer, não faz. O sujeito e o predicado, né? não conjuminam, não se referem, na verdade, um ao outro. Se diz morto, está se falando de alguma coisa que não estava viva, veio a estar viva e morreu. Alguma coisa criada, não do Criador. Né? Então, assim, o monge eventualmente podia ir para a fogueira, mas o enunciado dele não fazia parte das condições de possibilidade da sua época, de pensar e dizer. Na época de Nietzsche, sem nenhum problema. Nem era, como eu dizia, um enunciado teológico. Porque o Deus existe e não morre, o Deus não existe e também não morre. Ele estava fazendo referência à ideia de Deus como um fundamento de todas as ideias, que é, como ele chamou, uma idiosincrasia, uma mania dos filósofos, que está no Crepúsculo dos Ídolos. Ele diz, os filósofos têm a mania de pegar uma ideia que nem devia existir, ideias como Deus, o ser, o indeterminado, né? Que são ideias tão abstratas, tão altas,
tão evanescentes, melhor que não existissem, só trouxeram um problema, que eles, filósofos, não podem conceber que elas tenham derivado de ideias inferiores, porque o superior não deriva do inferior, né? Então é necessário que elas estejam no começo e não no fim da série das ideias, porque é necessário que elas sejam causas de si mesmas. Ele pega Deus, que foi durante a nossa história, desde o primeiro século até ali o 19 de Nietzsche, foi Deus o fundamento como criador, né? Então ele pegou Deus e disse, e os filósofos o que fizeram? Botaram Deus como primeira ideia, ente realíssimo, causa de si mesmo, causa sui, põe em latim. E isso, como é que ele diz? A humanidade pagou caro pelas dores de cabeça desses senhores tecelões de teias de aranhas. Ele era assim, estentório, né? Nas frases dele. Cabe na episteme ou no arquivo, como Foucault chamou, século XIX, o da história, onde há tempo, até Deus tem tempo, né? Mas não é mais Deus, é a ideia de Deus como fundamento. Não deve haver fundamento. O fundamento é um absoluto. Se a vida é referida a um absoluto, ela perde imediatamente potência. A potência da vida vai ser referida por esse absoluto, vai ser decorrente desse absoluto. Não pode. O que nós temos que fazer é aumentar a potência da vida, que está degradada justamente pela pressão de valores absolutos. Ele põe sempre entre aspas valores superiores que foram criados por Sócrates, o belo, o bom, o justo, o verdadeiro. Eu sempre digo, valores que a gente gosta um bocado, são bons valores, né? Mas para Nietzsche significaram a história toda da decadência do Ocidente, para o fundo do poço, é que esses valores julgaram e condenaram a vida. Nós ficamos obrigados a nos comportar segundo esses valores para ganharmos a eternidade, para sermos absolvidos, para sermos salvos, para o que fosse. Então tem que tirar fora tudo que é de ordem no absoluto. Deus é uma ideia que tem a qualidade de fundamento por excelência, é o fundamento de tudo, de tudo. Tem que sair fora, então Deus está morto. Em vários lugares, vários livros diferentes e de modos diferentes, em contextos diferentes, ele disse a mesma coisa. Zaratustra disse, quando desceu da sua montanha ao velho que estava lá meditando, ele disse, coitado, esse velho está rezando provavelmente, ele não sabe que Deus está morto. Em outros pontos disso, né? A mesma coisa. O enunciado é o mesmo. Nós estamos acostumados, fomos longamente acostumados, pelo menos desde Aristóteles, século IV a.C., a identificar a verdade no enunciado. No ano todo que passou, quando nós estivemos lendo sobre a essência da verdade de Heidegger, nós vimos que ele disse, sim, realmente a verdade é apresentada no enunciado. Não é o enunciado que a produz, né? Uma longa análise, excelente análise de Heidegger, mas verdade só brilha para nós no enunciado. E em Aristóteles a gente encontra isso. A coisa precede, sem dúvida. Ontologia, a coisa precede. Mas quando nós interpretamos a coisa, se interpretamos bem, segundo a lógica, que amarra bem todos os raciocínios, nós produzimos um enunciado que, ele não dizia assim, vou dizer, que reproduz a coisa, a essência da coisa, o sentido da coisa, etc. Esse enunciado é verdadeiro. Onde está a verdade, então? Está na coisa, sim, mas aí nós não chegamos, porque nós somos seres de linguagem, seres de razão. Então, onde é que nós encontramos a verdade? No enunciado. Ora, o enunciado é o mesmo. Na Idade Média, Deus está morto, e no século XIX, Deus está morto. O mesmo enunciado. E, no entanto, um cabe, o outro não cabe. As condições de possibilidade de pensar e dizer da Idade Média e do moderno, do século XIII de Santo Tomás, do século XIX de Nietzsche, as condições de possibilidade de pensar e dizer são inteiramente outras.
Então nós só podemos compreender uma época, fazer, portanto, história. Foucault está fazendo história, mas não é aquela história linear, causal, passado determina o presente, o futuro ainda não, mas quando chegar vai ser um presente, determinado pelo atual presente, que vai passar a passado. Né? Não essa, e por isso ele chamou de arqueologia, depois chamaram de genealogia, que pelo menos no tempo que eu estudei, Teresa talvez, eram chamadas ciências auxiliares da história, né? Não sei se é assim. São história, mas é a história de Foucault. No Las Meninas, ele fez uma prefiguração daquilo que ele vai encontrar, naturalmente ele sabe já a essa altura que encontrou, não é? Tá Las Meninas é o comecíssimo do livro, é o primeiro capítulo, né? Que, digamos, se escreve no fim, mais ou menos com umas introduções, né? A gente já sabe onde chegou. Então, ele sabia já que a episteme clássica, o arquivo de todos os discursos possíveis, significa filosóficos, científicos, cotidianos, literários, mágicos, matemáticos, o que for. Tudo que possa ser dito, e dito aí vai além do linguístico. Né? Então aquele quadro que nós analisamos ali, que é um quadro, diz a priori histórico, né? Diz as condições de possibilidade da época clássica, a representação. Na tortuosidade da representação, que não é como nós a concebemos hoje, né? Procuração. A gente dá uma procuração a alguém que vai em nosso nome fazer alguma coisa que é nossa. As pessoas lá aceitam que ele seja nós, porque ele leva um papel que nos representa. Essa é uma visão, a gente vota num deputado achando que ele vai fazer a mesma coisa. É uma visão bem mais atual, digamos, né? Pós-século XIX ou século XIX em diante. Não é a compreensão de representação que Foucault vai se esforçar por representar, justamente nesse capítulo que nós vamos começar agora, chamado Representar, né, em que está posta a ordem. Lembram? Sempre há ordem, uma época é determinada pela sua ordem, e é essa ordem que é preciso encontrar para, descrevendo-a, compreender essa época como uma época, diferente das que a antecederam e das que a sucederam. Então, Las Meninas diz, na tortuosidade da representação que nós vimos ali, o que é a estrutura. Lembrar que ele começou estruturalista. A estrutura da época clássica. A época clássica é toda estruturada, tem sua ordem determinante, sobre a ideia de representação, como nós vimos lá. O que é representação, então? Nós estamos vendo um quadro. Nós estamos representando para nós esse quadro visualmente na medida em que o vemos. Recolhemos um real fora de nós, é um quadro. Mas nesse quadro há um outro real, que é o pintor pintando um quadro. E o pintor está olhando para nós, que estamos olhando para ele. E para tudo que está em torno dele. Tudo que está em torno dele, há um espelho lá no fundo, não está representado naquele espelho, só está representado o que está fora do quadro. No nosso lugar, que é o rei e a rainha. Então, o rei e a rainha, presumivelmente, mas não temos certeza, né? Presumivelmente era o que está sendo pintado no quadro de Velázquez, em que Velázquez se autorretrata no pintor e nos esconde o que ele está pintando, porque evidentemente aquilo é uma tela, é para ser vista, mas ele não quer que nós vejamos o que ele está pintando. E todas as análises que Foucault fez em torno disso, brilhante, ausência e presença, o visível e o invisível, luz e sombra, né? Tudo isso compõe, e Las Meninas
funcionou então como uma introdução, compõe o representar, que constitui a estrutura determinante, a ordem da época clássica. Agora, abrindo o capítulo representar, em que ele vai esmiuçar isso, vai falar da ordem, das taxonomias, quer dizer, da organização classificatória de tudo. Ele escolheu vida, trabalho e linguagem como objetos da aplicação da sua hipótese da representação. Então, vida, trabalho, linguagem, tudo está representado em quadros, tabelas, que são classificações. Nós vamos ver a matésis universalis. Eu já falei disso quando falei do quadro, né? Mas ver melhor isso. Que é, na introdução do livro, inteiramente desorganizada por aquela maravilhosa enciclopédia chinesa, que faz uma classificação, portanto, uma taxonomia dos animais. Tem aquelas coisas fabulosas, os incluídos nessa lista. É uma completa contradição, né? Eu adoro o pintados por um pincel muito fino de pelo de camelo. Isso é a classificação dos animais, né? E há várias outras. Os inumeráveis. Então, o que ele está mostrando aí? Pessoal do YouTube, eu estou resfriado, então essa vai ser uma aula cheia de tosses. Eu já vi que isso é contagioso, eu tuço daqui, vocês tossem daí também, né? Então pronto, vamos ter um acompanhamento sonoro. Então o que ele está dizendo, taxonomias são necessárias, podem ser absurdas, mas nós vamos ter, na época clássica, classificações, taxonomias, tabela de Linneu dos seres vivos. Isso vai ter um efeito, nós vamos ver, importante, até depois, para o moderno. Tabela periódica dos elementos químicos, que tudo é classificado segundo uma visão quase matemática, que ele chama matésis, e que vale para tudo, universalis, que é a expressão da ordem dessa época, que nós vamos descobrir é a representação. Então, no Las Meninas, ele nos deu um pré-gosto, um aperitivo, né, do que vai ser o capítulo 3º, esse, representar, que ele abre com uma outra análise, dessa vez literária, que é do Dom Quixote. Porque lá no Las Meninas, ele não fez uma relação, porque ele estava apresentando uma obra que era pura representação, né? Então ele não fez a relação entre a representação, qualidade, vamos dizer assim, da época clássica, e o que veio antes, que ele não vai descrever. O antes é o Renascimento. Ele define assim, pode ir mais para trás, caberia para a Idade Média, né? Pelo menos para baixa, Idade Média, séculos 10, 11, 12, 13, poderia. Mas enfim, é o Renascimento, que é a idade das semelhanças. Ora, Dom Quixote é para ele, na primeira parte, uma torturada busca das semelhanças. Dom Quixote, na primeira parte do livro, vive na dimensão das semelhanças que ele não consegue alcançar. A passagem já foi feita. Ele ainda está preso. Na segunda parte, ele já é reconhecido pelas pessoas como personagem da primeira parte. E então ele tem que provar que aquilo que aconteceu na primeira parte é verdadeiro. E aí ele já está no reino da representação. Então, entre semelhança, ele, o Dom Quixote, logo no começo do texto, ele é o herói do mesmo.
ele não faz a experiência das diferenças, que vão ser fundamentais para a época clássica, para a representação. Nós vimos montanhas de diferenças no Las Meninas, né? Ele é o herói do mesmo. E depois ele não consegue mais, na segunda parte. Foucault diz, no interstício entre essas duas partes, ele ficou doente, voltou. No interstício dessas duas partes da obra de Cervantes, mudou Dom Quixote. É como dizer, mudou a episteme. Não se trata mais da mesma. Tem relação uma com a outra? Se quiser estabelecer uma relação, não se vai conseguir. Dom Quixote não consegue. Isso é para dizer que isso é fundamental nas arqueologias de Foucault. A história só se dá por rupturas. Descontinuidades é mais a palavra que ele usa. Por descontinuidades. Se Dom Quixote quer, na segunda parte do Dom Quixote, reproduzir a primeira parte em que ele estava em busca de semelhanças, portanto de uma episteme, que ele já não alcançava, mas ainda desejava, ele falha, porque entre uma e outra houve uma descontinuidade, não é o mesmo Dom Quixote. Num, ele é um herói, vamos dizer assim, mesmo. No outro, na segunda parte, ele é um herói reconhecido como personagem. E ele vai ter que buscar a prova de que o que está dito na primeira parte do livro é verdade. E aí não consegue mais, não consegue entrar no reino da representação inteiramente, né? Aí Foucault vai terminar, evidentemente, falando da loucura e da poesia. Então ele é o herói do mesmo. Ele não chega a se afastar da planície familiar que se estende em torno do análogo, quer dizer, das semelhanças, que no capítulo anterior, a prosa do mundo, né, descrevendo mais ou menos, que ele não se detém nessa descrição. O livro é sobre a época clássica. Descrevendo mais ou menos a época anterior, a época das semelhanças, tudo se dá, o conhecimento e a vida, por similitudes, por analogias. A mais óbvia, a que mais fez sucesso, foi a da relação entre microcosmo e macrocosmo. O que acontece aqui em cima, acontece aqui embaixo, acontece lá em cima. De modo que, conhecendo aqui embaixo, conhecemos lá em cima. Ou, astronomicamente, conhecendo lá em cima, conhecemos aqui embaixo. A fortuna da astrologia está nisso, né? Macrocosmo, microcosmo. Isso vale para todas as coisas, tem pares de semelhanças, dissemelhanças, simpatias e antipatias, né, que atraem e repelem nas diversas coisas, segundo um regime de semelhanças, portanto, de analogia. Ele, Dom Quixote, não se afasta da planície familiar que se estende em torno do análogo. Ele não transpõe nunca as fronteiras nítidas da diferença e não alcança o coração da identidade. Ora, identidades e diferenças é o que a época clássica vai estabelecer, porque é sobre identidades e diferenças que monta a representação. Vimos isso no Las Meninas. Deslocamento permanente de identidades. Cadê o rei? Está fora, está no espelho, possivelmente está no quadro que Velázquez está pintando. Identidades e diferenças percorrem aí a descrição desse quadro, e isso é a época clássica. Então, ele, Dom Quixote, não consegue ultrapassar as fronteiras nítidas da diferença, nem alcançar o coração da identidade. Ele próprio é semelhante a signos. A vida de Dom Quixote, personagem da primeira parte, saiu da biblioteca dos livros de cavalaria que ele leu e que ele vai viver semelhantemente a esses livros.
inclusive quando essa semelhança é aberrante para quem a vê. O seu poderoso corcel, o Rocinante, é um cavalo pangaré, a sua belíssima Dulcineia. Recording in progress. Uai, que houve aqui? O que nós não estávamos recordando. Aqui tá. Aqui, bom, não sei. A tecnologia hoje está revoltada. Era uma estalajadeira da cidade de Toboso, não era nada, uma princesa, né? E os gigantes com quem ele lutava eram moinhos de vento, mas não para ele. Ele era como que um signo, um grafismo, ele diz, longo grafismo, magro como uma letra. Ele era para si mesmo algo dos livros. Ele estava no mesmo lugar do que nos livros se dizia que era real. Ele era, portanto, semelhante aos signos que descreviam a semelhança das palavras com as coisas, que foi a episteme anterior à da semelhança. Ele é feito de palavras entrecruzadas, é escrita errante no mundo em meio às semelhanças das coisas, não, porém, inteiramente, pois em sua realidade de pobre fidalgo só pode tornar-se cavaleiro escutando de longe a epopeia singular que formula a lei. O livro é menos sua existência que seu dever, deve incessantemente consultá-lo, a fim de saber o que fazer e dizer, e quais signos dar a si próprio e aos outros para mostrar que ele é realmente da mesma natureza do texto de onde saiu. Se ele quer ser-lhes semelhante, é porque deve prová-los. Então, a sua vida é fazer prova dos livros. E por isso, se há moinhos de vento, não importa, eles são os gigantes. E com isso ele prova. Ele é o cavaleiro da triste figura, ele vai lutar com o gigante Briarel, que não é nada senão um moinho, né? Que, aliás, o derruba, ele perde essa batalha, as pás do moinho giram e o derrubam do cavalo. O gigante Briarel era mais poderoso do que ele, enfim. Então, se ele deve provar esses signos, é porque os signos legíveis já não são semelhantes a seres visíveis. Zé, sucedi você hoje. Quem foi? Eu vim depois. O visível, quer dizer, os seres do mundo, já não são o mesmo, já não são semelhantes aos signos legíveis. Já se está estabelecendo aqui uma diferença entre as palavras e as coisas e, portanto, o território que virá da representação de umas por outras. Representação complexa e tal, mas representação. Então, ele se assemelha aos textos, de que é o testemunho, o representante, o real análogo. Ele, Dom Quixote, é um real análogo aos textos. Mas o que está fora dos textos não é análogo aos textos. As palavras e as coisas se separaram, a prosa do mundo, leiam o primeiro capítulo, a prosa do mundo já não, segundo capítulo, já não está valendo, mas ele não sabe. Então, Dom Quixote deve fornecer a demonstração e trazer a marca indubitável de que eles dizem a verdade, de que são realmente a linguagem do mundo, que permitem a decifração do mundo. As façanhas que ele realiza, as lutas, devem ser a prova
que consiste não em triunfar realmente, então não é a vitória propriamente que importa a ele, é mostrar que o gigante está ali. Então, consiste em transformar a realidade em signo. O gigante é signo que pertence à biblioteca. Na verdade, se pode dizer assim, é um moinho de vento. Mas não na ficção, mas na vida de Dom Quixote, como aquele que prova, que precisa provar as semelhanças, ele é um gigante. E nisso ele está transformando o moinho de vento em signo de uma batalha de um cavaleiro andante que já não havia mais. Ninguém mais era cavaleiro andante. Em signo de que os signos da linguagem são realmente conformes às próprias coisas. Dom Quixote lê o mundo para demonstrar os livros e não concede a si outras palavras, senão o espelhamento das semelhanças. Todo o caminho dele é uma busca das similitudes. Renascimento, Idade Média, a episteme das semelhanças. Semelhança sempre frustrada, que transforma a prova buscada em irrisão. Isso a gente o vê como louco, não é? E o viam. E deixa indefinidamente vazia a palavra dos livros. Mas a própria não similitude tem seu modelo que ela imita servilmente, encontra-o na metamorfose dos encantadores. Então, há os encantadores que fazem pensar que um gigante é um moinho de vento. Então, ele não pode provar que o moinho de vento é um gigante, mas ele pode, não quero usar a palavra especular, ele pode metaforizar na linguagem que há encantadores que fazem as pessoas pensarem que o gigante é um moinho de vento. Ele não é, ele é um gigante. Mas as pessoas pensam que esse gigante é um moinho de vento, não é o contrário. Não é Dom Quixote que pensa que o moinho de vento é um gigante, são as pessoas que, encantadas pelos encantadores, pensam o contrário. Dom Quixote está certo. Para ele. A diferença ilusória que se introduz aqui nunca será mais que uma similitude encantada, um signo suplementar, portanto, de que os signos realmente se assemelham à verdade. Os signos se assemelham à verdade, portanto, a prosa do mundo continua valendo, se e somente se os encantadores funcionarem para enganar as pessoas. Dom Quixote desenha o negativo do mundo do Renascimento. A escrita cessou de ser a prosa do mundo, as semelhanças e os signos romperam sua antiga aliança, as similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio, as coisas permanecem obstinadamente na sua identidade irônica, em relação a Dom Quixote, não são mais do que o que são. As palavras erram ao acaso, sem conteúdo nem semelhança para preenchê-las, etc. A linguagem, no entanto, não se tornou completamente impotente. Doravante detém novos poderes e que lhe são próprios. Vamos entrando agora no reino da representação. Vamos entrando. Está longe de você? Ah, está aqui. Eu estava aqui pensando, e eu vinha pensando nisso, Pertinho. pensando numa linha um pouco paralela à que você está dizendo. Na verdade, Dom Quixote é uma resistência histórica, até hoje, varando todos os tempos, da fabulação acima da realidade. Porque
ele investe contra o gigante, ele é abatido pelo gigante e ele ressurge, ele sai todo escoriado, mas ele resiste, ele mantém a fabulação acima da realidade. Então, se pensarmos na cultura livresca, é uma metáfora, talvez, da resiliência da cultura livresca e da cultura da fabulação. A pergunta, observação da Tereza é a seguinte: Don Quixote, o livro, e Cervantes, o autor, considerado o primeiro autor moderno. Don Quixote, o primeiro romance moderno. Pode ser um signo da resistência da fabulação em relação ao que historicamente depois passou e o momento em que nós vivemos agora, então, em que a fabulação se põe na dimensão da simulação, mas não de uma simulação fabular, mas de uma simulação que engana, que quer tomar o lugar do real, etc. O que ela chamou a cultura livresca como uma resiliência, uma resistência. O livro, de que nós gostamos tanto. Embora alguns já leiam na tela. Eu gosto do peso, do cheiro, para rabiscar, é meu, tem minha letra nele. Mas bem, e sim, na parte final, já, ele vai dizer que duas figuras nascem daí, dessa resistência que Don Quixote está fazendo, né? O louco e o poeta. Então, o livro sustenta, esse livro e o livro, na sua hipótese, né? Sustenta duas figuras de oposição à redução das coisas às palavras, que as representam num domínio de linguagem que é uma matesis, onde a fabulação já não existe mais e as semelhanças foram dissolvidas. O louco e o poeta não dissolvem as semelhanças. A gente vai ver já. Aliás, olha, tem um ditado que diz: de louco e poeta, de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Não é isso? Então, aí, nós somos, todo mundo herdeiro da resistência quixotesca. As resistências quixotescas são muito bonitas, né? Queria tirar uma dúvida, por favor, sobre o que a Tereza falou. Espera aí, pega o coisa aqui, porque senão o pessoal do YouTube não vai ouvir, não vai ouvir você. Obrigada. Então, eu fui reler o prefácio, porque quando eu comecei a ler o livro, eu li com pressa, confesso. E eu voltei exatamente nessa parte que a Tereza cita, que ele fala sobre o momento em que se pode fugir da episteme, que seriam as utopias e as heteropias, né? Então, assim, as utopias, no caso, quando eu li sobre isso, sobre a fabulação, lembrei muito do Rabelais, né, com Pantagruel, né, que ele fala sobre a resistência, sobre a literatura da Idade Média. Mas essa parte de heteropias é mais para a parte de sanatórios, né, ou eu estou equivocada, porque eu dei um Google para tentar ver qual era a definição segundo Foucault, e aí eu fiquei um pouco confusa. Eu queria que o senhor me explicasse mais ou menos qual seria a diferença entre essas utopias e essas heteropias que tem dentro da literatura do Foucault, por favor. Eu vou tentar explicar se você retirar o senhor. Desculpa. Aqui para o Zoom. No prefácio, Foucault fala das heterotopias e opõe às utopias, né? Não, eu tenho aqui. Não sei se você tem a mesma edição que a minha, só para achar o contexto e as frases. Né? 8. Ela falou que de vocês na 3. É.
13. Deve estar lá pela quinta página. Eu queria botar no contexto. Ele fala isso num parágrafo que começa dizendo: esse texto de Borges fez-me rir durante Sim. Então, não no sem contexto. mostrar evidente, difícil de ler. Tá. Esse texto de Borges fez-me rir. Tá bom. Então, esse texto de Borges, vamos saber. Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita de que há desordem, pior que aquela do incongruente e da aproximação do que não convém. Essa seria uma desordem da ordem da representação. O que é incongruente é contraditório, enfim, e pode ser corrigido. Não é tão grave assim. Seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na dimensão sem lei nem geometria do heteróclito. O heteróclito é a desordem real, não é a desordem dos enunciados, que pode ser corrigida, é a desordem real. A classificação que Borges faz, né, dessa suposta enciclopédia chinesa, tem a intenção de ser uma classificação real. É uma enciclopédia. Mas agora eu vou definir como é que se classificam os animais. Essa definição é real. No entanto, ela é de uma desordem tão absoluta que ela mostra um real heteróclito. E isso quer dizer não representável. Né? Não representável. Porque a desordem é real. Isso nos faz rir um riso nervoso, porque nós estamos acostumados a uma ordem real que pode ser desordenada na linguagem, mas aí a linguagem é corrigida, porque a ordem é a da representação, a linguagem é corrigida. Enquanto que as heterotopias, então, inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem, as utopias consolam. É que se elas não têm lugar real, utopia quer dizer mesmo isso, né? Topos, lugar, por, não. É um não lugar. Hoje a gente joga para o futuro, é um não ainda, mas que será, outro mundo é possível. Acabou isso, não se diz mais, nós estamos nas distopias, mas bem. As utopias consolam, é que se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo, num espaço maravilhoso e liso. Abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas, utopias, seja quimérico. É a fabulação. É a fabulação. Sim, na sua hipótese, né? Essa é a fabulação. A fabulação, as utopias nos consolam. As heterotopias nos assustam, porque elas nos acenam com a possibilidade de que a desordem seja real. Ora, o que nós procuramos é a ordem. Toda a episteme, todo o arquivo epocal, né, toda a época é regida por uma ordem que lhe é própria. Se essa ordem correr o risco de realmente não ser uma ordem, nós estamos, vou usar um conceito aqui filosófico antigo, num mato sem cachorro. Estamos num mato sem cachorro, o que vamos fazer? Não podemos mais pensar e dizer. Ora, nós estamos procurando as condições de pensabilidade e dissibilidade da época que estamos analisando. Ela é uma ordem. A ordem tem que ser real. Se ela não for real, ela não organiza nada. E nós precisamos da organização, senão não podemos descrever. E o que a arqueologia... Sua vez, não. O que a arqueologia quer fazer é descrever. Né? Então, as heterotopias, hetero é o diferente, né?
Heterodoxo, por exemplo, é o que foge à opinião comum. Ortodoxo, aí o orto está como em ortopedia, ortodontia, acertar os dentes. O ortodoxo é a opinião bem regrada. O heterodoxo é a opinião divergente, a opinião aberrante. Então, as heterotopias são desordens, porque o topos é o lugar, são a desordem da própria realidade, que se põe diferente de si mesmo, enquanto que as utopias, embora de acesso impossível, nos descrevem um real hiperordenado. Nas utopias tudo é perfeito. Elas são da ordem da linguagem, mas não tem importância. Nelas tudo é perfeito. Eu posso fazer mais um comentário? Se você pegar o... Nossa... Se você pegar o... Deixa eu pegar. Eu tenho um aqui, pode, né? Já foi, obrigada. Voltando a essa inquietação da heterotopia, esse domingo eu passei o domingo vendo a guerra pela televisão. E me gerou uma inquietação muito grande, que agora está me batendo que tem alguma coisa a ver com o quadro do Velázquez. Eu, numa posição de olhar uma situação a qual eu não pertenço, quer dizer, na minha casa, no meu sofá, um dia lindo lá fora, e vendo um videogame que lá o escudo de ferro abatendo aqueles mísseis, mas que, na verdade, na realidade, eles são mortíferos, eles destroem tudo. E, para mim, não tem muita diferença entre aquilo que eu estou vendo, porque, na realidade, se eu estivesse vendo, eu deveria estar vendo poeira, explosão, mas tem toda uma mediação que, vendo aquilo, eu fiquei muito inquieta com essa situação de ver uma guerra como se fosse um videogame. Pessoal do Zoom. Que a Tereza esteve no domingo no seu sofá com um dia lindo lá fora, vendo a guerra, e se lembrou do Las Meninas, porque o que ela estava vendo era um videogame. Isso desde da Primeira Guerra do Iraque é visível, né? As cores eram diferentes. Se era amarelo, eram mísseis. Se era verde, eram baterias antiaéreas. E as coisas se passavam à noite, como aí se passam de madrugada, né, em geral, nessa guerra. Então, o que nós víamos nas nossas telas não era uma destruição, a não ser quando um míssil explodia, por causa do escudo de ferro. Não era uma destruição, era um jogo. Nós olhávamos para um quadro, como lá em Velázquez, nós olhávamos para um quadro em que não víamos o rei. O rei é a destruição. Na época da guerra não era guerra? Primeira guerra do Iraque? Sim. A guerra do Golfo. Mas não era em tempo real. Não era em tempo real. Agora é em tempo real. É verdade, faz diferença. Mas, pensando nessa estrutura, né, nós, de noite, na televisão, víamos o videogame. Na manhã seguinte, no jornal impresso, víamos as fotografias da destruição que aquelas bombas, agora o videogame era um cruzamento de bombas, né, que aquelas bombas tinham provocado. Hoje também vemos, em momentos diferentes, porque nós não vemos a destruição, vemos o destruído. Então, em destruição, destruído, videogame, realidade. Nós estamos um pouco, sim, nessa dimensão da representação que nos Las Meninas o Foucault descreveu. Agora eu vou fazer uma citação do Eclesiastes, agora não é um antigo, não é de brincadeira. Não há nada de novo sob o sol.
apesar das arqueologias, genealogias, e a gente tem que pensar o novo, mas bom. Enfim, então, a linguagem, no entanto, não se tornou completamente impotente. O texto de Cervantes se dobra sobre si mesmo, se enterra na sua própria espessura e torna-se para si objeto de sua própria narrativa. A primeira parte das aventuras desempenha na segunda o papel que assumiam no início os romances de cavalaria. Quer dizer, a primeira parte de Dom Quixote é um romance de cavalaria, com todas as complicações que nós já vimos. Ele tinha que provar que os romances de cavalaria eram verdadeiros, que o gigante era o gigante, que se não se viu o gigante era por causa dos encantados, não era verdade que o gigante fosse um moinho de vento, tudo isso, né, que a gente acabou de ver. Dom Quixote deve ser fiel a esse livro em que ele realmente se tornou. Deve protegê-lo dos erros, das falsificações, das sequências apócrifas. Deve acrescentar os detalhes omitidos. Deve manter a sua verdade. Esse livro, porém, Dom Quixote mesmo não o leu, nem pode lê-lo, já que ele o é em carne e osso. O primeiro livro do Dom Quixote não é um livro de cavalaria da sua biblioteca. É a sua experiência de demonstrar que são verdadeiros os livros de cavalaria da sua biblioteca. Mas para ele é a vida dele. Não é um livro. Para quem leu o primeiro livro, as peripécias dele são como um romance de cavalaria, que tem um herói, que fora do livro é Dom Quixote. Ele, que a força de ler livros tornara-se um signo errante no mundo que não o reconhecia, ele o tornado, malgrado ele, sem o saber, um livro que detém sua verdade, reúne exatamente tudo o que ele fez e disse, viu e pensou, e permite, enfim, que o reconheça. De tal modo se assemelha a todos esses signos cujo sulco indelével deixou atrás de si. Então, ele é semelhante aos signos que ele produziu, tentando provar que os signos dos romances de cavalaria eram semelhantes à realidade. Reduplicação aqui. Entre a primeira e a segunda parte do romance, no interstício desses dois volumes, e somente pelo poder deles, Dom Quixote assumiu sua realidade. Realidade que ele deve somente à linguagem e que permanece totalmente interior às palavras. A realidade dele é a de herói de um romance. A verdade de Dom Quixote não está na relação das palavras com o mundo, mas nessa tênue e constante relação que as marcas verbais tecem de si para si mesmas. Essa vai ser a estrutura da representação. As palavras acabam de se fechar na sua natureza de signos. Dom Quixote é a primeira das obras modernas, pois que aí se vê a razão cruel das identidades e das diferenças. É o que vai acontecer a partir de agora, já nós vamos ver a ordem, é a Idade Clássica entrando. A razão cruel das identidades e das diferenças, desdenhar infinitamente dos signos e das similitudes, pois que aí a linguagem rompe seu velho parentesco com as coisas, para entrar nessa soberania solitária, onde só reaparecerá em seu ser absoluto, tornada literatura, pois que aí a semelhança entra numa idade que é para ela a da desrazão e da imaginação. A semelhança entra na época da representação como semelhança, mas é a literatura só que a carrega nesse sentido. Não mais qualquer identidade real entre as palavras e as coisas por semelhança, por similitude. E desrazão, porque tudo aquilo é fábula. E aí é que a guarda das semelhanças é feita pelo louco e pelo poeta. Louco, figura que emergiu no século XVII, no começo da Idade Clássica, 17 para 18, porque ela só vai se completar quando os hospícios existem.
saberes, poderes, práticas e instituições. A instituição asilar é que completa a figura do louco como doente que precisa de um hospital. Esse hospital é o hospício, é o asilo. 17, 18, a figura do louco aparece. Isso quer dizer, aqueles mesmos comportamentos que nós humanos tínhamos antes, né? E que eram identificados como, às vezes, uma marca que Deus punha na pessoa, que ela dizia coisas que o comum das pessoas não conseguiu entender. Às vezes era um povo da corte, que tinha o direito de dizer coisas estapafúrdias sem ser punido. Ou era o original da aldeia, se dizia assim, de quem todo mundo gostava, eles iam as maluquices. Bom, mas não era louco. O que é o louco? É aquele que, fazendo essas mesmas coisas, é doente. O que o século XVII inventou foi que a alma adoece como o corpo adoece. E que, portanto, existe, a mente adoece como o corpo adoece. Existe, portanto, uma doença mental. A doença mental é a loucura. Tudo que não cabe na razão. Tudo que não pode ser representado. Tudo que é desrazão, irrisão. É doença. E se dá na mente, doença mental. Então, o louco, entendido agora, o louco está aparecendo aqui para Foucault como preservador das semelhanças. Né? Na contramão, portanto, do que a Idade Clássica fez com ele como doente. Então, o louco, entendido não como doente, mas como desvio constituído e mantido, como função cultural indispensável, tornou-se na experiência ocidental o homem das semelhanças selvagens. O homem das semelhanças, sim, mas das semelhanças que não podem ser controladas, porque são desrazoáveis. Então, das semelhanças selvagens. Esse personagem é aquele que se alienou. Alienar-se é pôr-se outro, né? É pôr-se fora de si. Ele não está fora de si. Ele está alienado. O alienado, o alienista, o psiquiatra como alienista, vídeo Machado de Assis. Né? Então, ele se alienou, ele se fez outro do humano. Ele se tornou um outro, por isso ele é perigoso. Ele se alienou na analogia. A loucura tem uma lógica intrínseca, né? Absolutamente imbatível. Dizer para uma pessoa que vê figuras e ouve vozes, que ele está enganado, que essas vozes não existem, é inteiramente improdutivo, além de ser uma violência, porque ele está ouvindo essas vozes. A realidade dele é constituída pelas vozes que ele ouve. Ou outras coisas. Outras coisas. Então, ele se alienou na analogia. Acho que bate um pouco, Teresa, com o que você vinha falando da fabulação. O louco é o que fabula por essência. A sua linguagem é essencialmente fabulação. E aí, quem vive na ordem da representação diz, isto não faz sentido. O não fazer sentido é que faz do louco um guardião da semelhança. E o outro é o poeta. É aquele que, por sobre as diferenças nomeadas e cotidianamente previstas, reencontra os parentescos subterrâneos das coisas, suas similitudes dispersadas. Sob os signos estabelecidos, o comum da língua de comunicação, da língua. Os signos estabelecidos são aqueles, agora para nós, época clássica em diante, quando, eu já pus aqui, a gramática geral trata a linguagem como uma língua lógica. Aliás, chamava-se gramática lógica, sempre estudou gramática lógica, com certeza. Depois passou a se chamar gramática sintática. Porque a frase, que é o elemento mínimo da língua, é igual, tem identidade com a proposição, que é o elemento mínimo do pensamento.
Uma é tratada pela lógica, outra é tratada pela gramática. Mas elas tratam igual. Isso é a redução da linguagem, aquela prosa do mundo, à língua de comunicação. O poeta é que reencontra os parentescos subterrâneos das coisas, suas similitudes dispersadas por baixo dessa uniformidade da língua. Sob os signos estabelecidos e apesar deles, houve um outro discurso, mais profundo, que lembra o tempo em que as palavras cintilavam na semelhança universal das coisas. A soberania do mesmo, quando o microcosmo e o macrocosmo são o mesmo, porque a semelhança de um ao outro é tal que se olhar para um, olha para o outro. Para ficar só com esse exemplo, porque foi muito batido o microcosmo e o macrocosmo. Chegava a Deus, né, outras coisas assim. Então, a soberania do mesmo, logo no começo aqui, ele diz, Dom Quixote é a figura do mesmo. Ele nunca se afasta do território seu da analogia, do análogo. Então, a soberania do mesmo, tão difícil de enunciar, apaga na sua linhagem a distinção dos signos. A distinção dos signos se dá quando os signos são as palavras que nomeiam identidades e diferenças. Aqui não. Na poesia, não há identidades e diferenças, porque se não houvesse a gente não conseguiria ler. Às vezes James Joyce está por aí e outros. Mas existem identidades e diferenças sim. Mas o que o poeta faz? Ele introduz um desconcerto nas relações habituais, aquelas da comunicação, entre as palavras e as palavras. Drummond diz, penetra surdamente no reino das palavras. Lá elas te esperam com seu sabor, etc, etc. E as coisas. Entre as palavras e as coisas, na língua de comunicação, a relação é convencional e arbitrária. É para a comunicação, tem um objetivo prático. Na poesia não tem objetivo prático. Ou se tem um objetivo, é dar a ver o invisível. Mas dar a ver o invisível não como o que se esconde na tela lá, das meninas, né? Mas o invisível como presente na palavra, como aquilo que a palavra significa. Houve um tempo em que a poesia, não faz tanto tempo assim, eu era jovem, mas já existia, sei lá, 20 anos, eu 20 anos, fico 50, quase 60 anos atrás, em que a poesia inventou um recurso que foi o da adjetivação extraordinária. Então, dizia-se, portanto, por exemplo, alguma coisa como a flor... Eu não pratiquei isso na minha poesia. Então, a flor... Dá um adjetivo aí para a flor que não caiba absolutamente com flor. A flor na contramão, por exemplo. Não é um adjetivo, mas tem função adjetiva. É um a contexto. Flor, é um contexto. No contexto do poema entende-se, mas a relação entre as palavras e as coisas está subvertida e não está destruída, porque a flor é na contramão, no contexto do poema. E é entendido. E era lido com... Aliás, eu gostava muito da adjetivação extraordinária. Era bela. E a beleza dá a ver. Por essência, a beleza é o brilho. É o brilho que dá a ver. Isso Heidegger, por exemplo, atribuía a Platão e Aristóteles ainda. Ser não aparece só epistemologicamente, aparece também poeticamente, poem, criar, poiese, o ato da criação. Um dar a ver pelo brilho, dar a ver, ser, pelo brilho da presença, da apresentação. A poesia faz isso.
não reduzida a uma relação de correspondência representacional entre as palavras e as coisas, porque a gente olharia como assim, flor na contramão. Deus está morto. Deus está morto. Caiu na contramão atrapalhando o sábado. Chico Wagner. Esse é o poeta, ele não gosta de ser chamado de poeta, mas vamos fazer a análise de algumas estruturas dele, em que ele faz rimas internas e rimas toantes, rimas internas, e aí uma rima consoante para demonstrar que aquela toante era mesmo uma rima. É uma coisa fabulosa. Morreu na contramão atrapalhando o sábado, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? Sim. Morreu na contramão atrapalhando o sábado, morreu na contramão atrapalhando o público, né? São uma espécie de adjetivação extraordinária, né? Que só os poetas fazem com o direito de fazer. Quem mais faça, mesmo o professor de filosofia que é poeta, né, não passa. Alguém vai perguntar qual é o significado disso, porque isso é uma aula, né? Daí, sem dúvida, na cultura ocidental moderna, o face a face da poesia e da loucura. Pensar em meia dúzia de poetas, inclusive Nietzsche, né, em que a poesia e a loucura fizeram fronteira a tal ponto que uma sem a outra não brilhava. Mas já não se trata do velho tema platônico do delírio inspirado. Trata-se da marca de uma nova experiência da linguagem e das coisas. Às margens de um saber que separa os seres, que é a verdade clássica, os signos e as similitudes, e como que para limitar seu poder, o louco garante a função do homosemantismo. Palavras e as coisas valem o mesmo. Reúne todos os signos e os preenche com uma semelhança que não cessa de proliferar. O poeta garante a função inversa, sustenta o papel alegórico, não é, Teresa? Fabular. Sustenta o papel alegórico, sob a linguagem dos signos e sob o jogo de suas distinções bem determinadas. Põe-se à escuta de outra linguagem, aquela sem palavras nem discursos da semelhança. O poeta faz chegar a similitude até os signos que a dizem. O louco carrega todos os signos com uma semelhança que acaba por apagá-los. Assim, na orla exterior da nossa cultura e na proximidade maior de suas divisões essenciais, estão ambos nessa situação de limite. A ideia de limite é muito importante em Foucault, porque não é assim de repente que apareceu uma outra episteme, um outro arquivo. Embora não haja continuidade, um não é a superação do outro, a continuação ou o efeito do outro. É que de repente se percebe um disfuncionamento, uma heresia. A gente chama de pontos de defração, pontos de heresia. São disfuncionamentos em que aquela episteme, aquele arquivo não consegue mais dar conta daquilo de que ele vinha dando conta muito bem. Eu já devo ter falado aqui, quando eu fiz a primeira apresentação esquemática de Foucault, da gramática geral, né? Nome, verbo e nome, e os advérbios, tudo que diz modo, circunstância, lugar, que não é nem nome nem verbo. Falei disso? Sim. Falo de novo, ou falo pela primeira vez. A estrutura de uma frase, se é a gramática geral, é um dos capítulos, né? Trabalho, vida e linguagem, falar, dizer. Gramática geral, trata a língua como uma lógica. Então, é nome, como na lógica é sujeito, verbo e predicado, o verbo é sempre o verbo ser, na terceira pessoa do singular, porque atribui. Na frase é nome, verbo e nome. Substantivo, adjetivo, substantivo, verbo.
correlação de um para o outro, um bascula no outro, porque um diz o que o outro é. Mas e se disser o que o outro foi? E se disser o modo como o outro foi? Por exemplo, lentamente, ou ontem, não é nem nome nem verbo. Realmente não é nem nome nem verbo. Então isso é um problema para a gramática geral. E eles procuraram a solução e encontraram. E foram duas hipóteses opostas. Imagina que tenha dado grandes arranca-rabos lá entre os gramáticos, né? Porque uns defendiam a tese de que os complementos tinham sido nomes e perdido sua função nominal para se tornarem complementos da estrutura lógica da frase. E os outros diziam que não, tinham sido verbos e que agora tinham se transformado em complementos da estrutura lógica da frase. Ora, a resposta já não pertence ao arquivo, à episteme da pergunta, porque a resposta diz: há uma história aqui. Se foram verbos e deixaram de ser, passou um tempo e eles se diferenciaram, os complementos se diferenciaram no tempo. Há uma história das línguas. E a mesma coisa se foram nomes e deixaram de ser nomes. Então, a pergunta foi feita como algo que inquietou, foi meio herético em relação a toda a gramática geral, a gramática de Kogoyara, que era de que uma frase é uma proposição dita em língua, não em lógica, mas os complementos não são. Então, isso aqui, temos um problema gramatical sério aqui. Como é que resolvemos? Não gramaticalmente, resolvemos historicamente. É uma incidência do tempo na gramática que destrói a gramática. Ela deixa de ser uma lógica da língua para passar a ser uma história da língua, uma filologia, uma gramática histórica. Aí vai se ver que as línguas têm uma história, que existem grandes grupos linguísticos, o indo-europeu e etc., a que pertencem várias línguas, que têm, portanto, conexões entre elas. Né? Tudo isso é história, tudo isso é tempo passando e as línguas se transformando. Então, a resposta não pertence à episteme da pergunta. Há ali, então, a possibilidade de nós percebermos uma defração, uma torção, uma heresia, ponto de heresia. Quer dizer, há um limite. O poeta e o louco assinalam um limite. E que haja um limite, isso aqui digo eu, não é ele, né? E que haja um limite é uma coisa boa para quem está pensando historicamente, porque pode significar que nem tudo se resume arqueologicamente a épocas cujas condições de possibilidade nós precisamos descrever para conhecê-las, mas que há determinadas dimensões limite, dimensões extremas que não podem ser conhecidas, para as quais não há condições de possibilidade a priori. Justamente elas destroem as condições de possibilidade a priori das epistemes em que elas foram formuladas e das quais elas indicam o limite, elas quebram. E que esses limites podem, se a gente pensar em navegações e naufrágios, podem ser destroços sobrenadantes, né, de epistemes, de arquivos que naufragaram, não pertencem a novos navios que vieram, as outras epistemes, que vieram a navegar, não são ligação entre elas, são uma memória de que há limite e de que talvez o trabalho do pensamento seja trabalhar nos limites, não no miolo. No meio, todos os gatos são pardos, como se diz. Né? No jogo de futebol, só fica
do meio, sem ataque e defesa, é 0-0, é um jogo muito desagradável. Então, quem sabe trabalhar nos limites, que é o que fica entre, mas que não faz junção, não estabelece relação. O fato de que se hipotetizou que verbos e nomes tenham decaído, etc. e tal, tem uma cara representação, mas tem um corpo história, e esse corpo história destrói a hipótese. Não, os verbos não se tornaram complementos, e nem os nomes se tornaram complementos. Trata-se de outra coisa. Essa outra coisa, a filologia, a gramática histórica, dão conta. E essas hipóteses que vieram de onde? Bom, vieram de um onde que não há mais. Mas estão ali sobrenadando, não naufragaram. Não inteiramente. Estão com o nariz para fora ainda. O louco e o poeta estão com o nariz para fora ainda. Então, talvez haja dimensões sobre as quais, na longa duração, portanto, numa genealogia, não na descrição de uma época, essa é para a gente encontrar a ordem dele e descrevê-la, mas na longa duração, numa genealogia como, por exemplo, a que Foucault veio a fazer do uso dos prazeres e cuidado de si em diante não, porque ele morreu no mesmo ano em que os publicou, 84. Mas ele vinha fazendo desde 79 isso nos cursos, e eu digo daí em diante, porque nós só conhecemos esses cursos muito tempo depois, quando foi autorizada a sua publicação. Não estava autorizado por Foucault. Ele já estava fazendo isso. Uma muito longa duração, não era mais de 17 a 19, era do século V, era de Sócrates em diante. E ele queria chegar no século II depois de Cristo. Esse era para ele o grande momento. Estava tratando da sexualidade. E ali, então, o pecado, o arrependimento, a confissão, a penitência. Então, a pastoral cristã em relação ao sexo era o que interessava a ele. Ora, isso é uma longuíssima duração, e ali, se ele tivesse podido continuar, né, ele teria passado por várias épocas, que no tempo da arqueologia ele teria que descrever segundo suas condições de possibilidade. E aí, o cruzamento da arqueologia com uma genealogia, sobretudo se for de longa duração, senão pode nem aparecer tanto assim, né? Pode fazer emergir os limites que não dão continuidade a duas épocas, mas que estão ali entre, sem serem uma ponte. Estão naufragando, mas estão com o nariz de fora. O louco e o poeta são desses. E um dia podem nos levar a pensar diferentemente do que pensamos, que é isso que Foucault propõe. Por que nós fazemos diagnóstico da atualidade? E é isso que começa e dá legitimidade ao pensamento filosófico. Porque eu aqui agora me inquieto com o presente, por isso o diagnóstico, e o que eu procuro com isso é pensar diferentemente do que pensava. Então nós podemos estar num momento limite em que pensar diferentemente do que se pensava, momento limite, porque talvez não seja mais uma passagem de arquivo a arquivo, seja uma passagem do que Foucault chamou o arquivo de todos os arquivos, que seria a nossa época, século XX. Finalmente ele disse, não, nós podemos pensar o século XX, porque dispomos agora do arquivo de todos os arquivos. Complicado isso, e eu leio sempre como uma tentativa desesperada de continuar a fazer genealogias e arqueologias. Por quê? Porque nós podemos estar num limite de passagem para uma outra civilização, né? Que não é heterotópica, que não é utópica, que é distópica, onde não há mais lugar. E talvez, essa ideia está aparecendo agoríssima, né? Então eu não tenho nem as boas palavras para formular, mas talvez esse seja o momento de, já que nós não podemos recuperar como
uma história corrida que dá sentido ao nosso presente, toda a história do Ocidente, olhar para os que sobraram com o nariz de fora, olhar para os limites, para os diversos limites, e ver se eles são relacionáveis ou se são experimentáveis, de tal maneira que a gente possa encontrar o limite da nossa época. Hipótese inteiramente selvagem por enquanto, mas que pode um dia dar em alguma coisa, por isso que eu gravo essas aulas. Quer dizer, gravo agora aqui por causa da pandemia. Ganhamos o hábito de gravar aqui, botar no YouTube, mas eu gravo as aulas da pós, porque é aqui que eu invento coisas, invento modas, há uns 40 anos. E pra gente é ótimo, porque a gente pode assistir depois de novo. Pois é, não, a gente tem o que digitalizar, não tem 40 anos de digitalizar. Não, mas tem 20. Tem o Desde 20, 2000. Nossa, desde 2002? desde 2002, 20 e pouquinhos anos. Estão digitalizados. Os outros que foram em fita cassete devem estar inteiramente carunchados. Bom, ainda podemos entrar, aqui temos 20 minutos, podemos entrar ainda no, como quem não sabe francês, nós aqui na seleção mestrado, doutorado e tal, o pessoal tem que fazer prova de francês e inglês, né? Ou de uma das línguas que não tiver feito antes, tinha espanhol também, que nós abolimos, porque quem não sabia língua nenhuma ia fazer espanhol. E aí traduzia todavia por todavia, e ventana por ventania, aí não dava. Acertava o verbo ser no infinitivo. Mas, então, eu me lembro de uma em que tratava-se de entrer dans le vif du sujet. E a tradução foi entrar no vivo do sujeito. No âmago da questão, né? No vivo do sujeito. É uma outra muito boa também. Não tem nada a ver com a aula. Il est peut-être hasardeux de dire, tradução certa, é talvez arriscado, né, dizer, e o cidadão traduziu, ele é um pequeno ser azarado. Aí eu reprovei, não é? E você tem que justificar como assim. Ele, peu, pouco. Pode ser pequeno também, porque pouco não quer dizer aqui, pequeno. É ser. Azarado, só pode ser azarado. Tá bom, eu escrevi, azarado é você. Esse problema. Então, aqui. Nós vamos entrar agora no dans le vif du sujet. Vamos entrar na coisa mesma. Nós queremos entender a época clássica. E, como já foi dito, mais uma vez, já passamos por isso textualmente aqui, mais para trás, trata-se de encontrar a sua ordem. Então, depois de Dom Quixote, passagem que não foi passagem, primeiro livro, segundo livro, tudo que foi dito aqui. A segunda parte do capítulo se chama, muito convenientemente, a ordem. Não é fácil estabelecer o estatuto das descontinuidades para a história em geral, menos ainda, sem dúvida, para a história do pensamento. Pretende-se tratar uma divisória. Por que ele está dizendo isso? Ele foi aluno de Althusser, foi o grande filósofo marxista estruturalista. E aderiu à ideia de ideologia, como sendo aquela dimensão da superestrutura de uma formação social. A infraestrutura é sempre determinada pelo econômico, né? E a superestrutura jurídico-político e ideológico. A ideologia é o que garante a dominação da classe dominante sobre as classes dominadas em função da determinação, em última instância, pelo econômico, ou seja, em função da exploração de classes. Então, a ideologia dizia a verdade
de uma determinada formação social. Embora ela, a ideologia, pertencesse à classe dominante e, portanto, fosse falsa para a classe dominada adotava a ideologia da classe dominante, por isso que ela era dominante, como verdadeira. E era necessário destruir essa verdade para abrir condições, como Lenin chamou depois, condições subjetivas para a evolução. Condições objetivas eram o desenvolvimento das contradições entre a força produtiva, as relações de produção, etc. Mas tinha que haver condições subjetivas, e essas só aconteciam quando a ideologia era destruída. Então, há uma continuidade das ideologias que Althusser chamou, como estruturalista, de sobrevivências ideológicas. Então, num modo de produção subsequente, por exemplo, o modo de produção socialista, a que se chegou por uma revolução de dentro do modo de produção capitalista, são as contradições do modo de produção capitalista que geram as condições objetivas e subjetivas para uma transformação, que nesse caso tem que ser violenta, porque o dominante aí é o político. Não foi assim no modo de produção feudal, no modo de produção escravista, lá da Grécia e de Roma. Teve insurreições dos escravos, não foi o que fez mudar o modo de produção. Do modo de produção capitalista e socialista é necessária uma revolução. A revolução se faz, portanto, de dentro do capitalismo e vai acabar no socialismo. Tem vínculo, tem continuidade. Né? A história é uma continuidade. O que faz com que se transfiram também para o modo de produção socialista, nesse exemplo, certos elementos da ideologia dominante no modo de produção capitalista, que são, então, sobrevivências ideológicas. E Foucault adotou a noção de ideologia como parâmetro para a análise da realidade social, a que ele se dedicou a vida inteira. Né? Saber, poder. Depois ele rompeu com isso, e nas arqueologias, e entre as arqueologias e genealogias, criou o par saber-poder, em que a presença do poder no saber já não permite mais aquele jogo das ideologias como verdade aceitável, né, por quem, a rigor, não seria titular dela, classe dominada, etc. Então, as ideologias, a ideia de ideologia como regente da análise social, da análise crítica, da social crítica. A ideia de ideologia permite contar uma história contínua, que é a única maneira de ela ser científica. Marx é século XIX. Ele precisava que o materialismo histórico que ele estava propondo fosse uma ciência e não uma utopia. Um livro de Engels, que se chama Do Materialismo Utópico ao Materialismo Científico, é para dizer que todas as generosas formulações utópicas de socialismo utópico ou socialismo científico, todas as generosas formulações de socialismo, né, que foram feitas antes, eram utópicas, não tinham base na realidade dos fatos analisáveis, os fatos concretos da economia, que Marx analisou com uma abundância, né, e perfeição no capital em relação ao capitalismo selvagem daquele momento que ele estava analisando, escrevendo, etc. Isso tinha que ser científico. Ou daí não se podia prever, e é função da ciência prever, né? Não se podia prever o próximo movimento da história. E, portanto, a revolução ficava impossível. A não ser que ela acontecesse por si mesma. E esse debate houve muito. Se o desenvolvimento econômico leva espontaneamente à superação de um modo de produção, ou se ele tem que ser provocado revolucionariamente. Ganhou essa hipótese. Então, era preciso ser científico. Então, era necessário poder contar uma história contínua, em que coubesse, por necessidade, portanto, não por ruptura, por necessidade,
Não por descontinuidade. Ruptura até uma revolução é uma ruptura, mas ela faz uma continuidade entre dois modos de produção. Ela vincula um ao outro, porque começa um e acaba no outro. Então, não é fácil estabelecer o estatuto das descontinuidades, porque para Foucault o fundamental é a descontinuidade. Já disse aqui várias vezes, né? Para a história em geral, menos ainda, sem dúvida, para a história do pensamento. Na história do pensamento, a ideia de ideologia prevalece, mesmo que não tenha esse nome. Vou dizer uma coisa violenta, mas a história contínua que Heidegger conta, a história do ser como a própria história do Ocidente, só pode ser contínua porque mesmo quando, por exemplo, os filósofos do século IV fundam a filosofia oficialmente por terem esquecido a grande questão da primeira e mais verdadeira fundação da filosofia no século VI pelos pré-socráticos, a questão do ser, e ele diz isso. A filosofia de Platão e Aristóteles se funda pelo esquecimento da questão do ser. Bom, mas o esquecimento da questão do ser transmite à filosofia um modo diferente de tratar do ser. Tratar do ser como ente, esse aqui, por exemplo. Perguntar o que é isso. E não mais o que significa serem todas as coisas e não serem. Seria uma questão pré-socrática. Então, há uma ruptura aí, uma descontinuidade? Não. Há uma continuidade com mudança de direção. Continua se tratando de ser, mas agora como os entes. É claro que Heidegger não incorporaria a ideia de ideologia, a ideia marxista ou da escola teoria social crítica, da escola de Frankfurt. Não, de jeito nenhum. Mas a continuidade do pensamento é, para Heidegger, a continuidade da própria história do Ocidente. Se contar uma, se conta a outra. Contar a história do ser é contar a história do Ocidente. Essa é uma ideia abissal. A primeira vez que eu fugi de Heidegger para Foucault, fui ficando. Foi por causa de uma ideia como essa. Eu chamei o abismo da coisa, o ser, a coisa abissal, né, que rege tudo. Menos ainda, sem dúvida, para a história do pensamento. Pretende-se traçar uma divisória, até aqui vai, daqui em diante é outro, mas tem uma continuidade. É uma divisória. Teve os pré-socráticos, os sofistas destruíram o pensamento pré-socrático e os filósofos destruíram o pensamento sofista. Século VI, IV, V e IV. Há uma continuidade aí. Essa continuidade faz divisórias, claro. Mas é contínuo. A filosofia não nasceu senão porque os sofistas fizeram com os pré-socráticos o que os sofistas fizeram com os pré-socráticos. Todo limite não é mais, talvez, que um corte arbitrário num conjunto indefinidamente imóvel. Pretende-se demarcar um período, que é isso que a arqueologia faz. Tem-se, porém, o direito de estabelecer em dois pontos do tempo rupturas simétricas, para fazer aparecer entre elas um sistema contínuo e unitário. Ele começou aqui e terminou ali. É assim que se conta a história. A história antiga, medieval, moderna, contemporânea. Tem sempre um episódio no começo, é a Revolução Francesa, não sei o quê, ali começa uma história e acabou outra. Mas elas são contínuas. A Revolução Francesa se fez em cima do antigo regime. Né? A partir de que, então, ele se constituiria, o limite, e a partir de que, em seguida, se desvaneceria e se deslocaria, outra época aparecendo? A que regime poderiam obedecer ao mesmo tempo sua existência e seu desaparecimento? A resposta é óbvia, ao regime da continuidade do tempo, da continuidade histórica com relação de causa e efeito, né, indefinidamente extensível. Vai ter um fim, a história tem um fim, mas por enquanto está valendo. Se ele tem em si seu princípio de coerência, de onde viria o elemento estranho capaz de recusá-lo?
Como pode um pensamento esquivar-se diante de outra coisa que ele próprio? O que quer dizer, de um modo geral, não mais poder pensar um pensamento e inaugurar um pensamento novo? O descontínuo, o fato de que em alguns anos, por vezes, uma cultura deixa de pensar como fizera até então, se põe a pensar outra coisa de outro modo. O exemplo que eu dei dos complementos, aí durou mais ou menos uns 30 anos. Esse foi o tempo de defração, de heresia, né? Que não é uma passagem, é uma ruptura, mas só se sabe depois. Porque para eles estavam respondendo a uma pergunta que eles fizeram coerentemente dentro da gramática jornal. Era lógico aquela pergunta, mas a resposta não, a resposta era histórica. Então, por uns 30 anos, de repente não, por uns 30 anos, uma cultura deixou de pensar como fizeram até então e se pôs a pensar outra coisa de outro modo. Então, o descontínuo dá acesso, sem dúvida, a uma erosão que vem de fora, a esse espaço que para o pensamento está do outro lado, mas onde, contudo, ele não cessou de pensar desde a origem. O pensamento não cessa de pensar porque deixou de pensar de um certo modo e passou a pensar de outro. O pensamento pensa o tempo inteiro, mas pensa diferentemente, em tempos diferentes. E pensa diferentemente não porque um tempo transformou o pensamento em outro pensamento e, portanto, continuou-se diferencialmente em outro tempo. Não, houve ruptura, houve descontinuidade. Isso é um problemão. Em última análise, o problema que se formula é o das relações do pensamento com a cultura. Cultura aqui está no lugar da episteme, do arquivo. Né? Portanto, no plano da totalidade de uma época. A cultura. Como sucede que um pensamento tenha um lugar no espaço do mundo, que aí encontre como que uma origem e que não cesse aqui e ali de começar sempre de novo. Mas talvez não seja ainda o momento de formular o problema. É preciso, provavelmente, esperar que a arqueologia do pensamento esteja mais assegurada, tenha melhor assumido a medida daquilo que ela pode descrever direta e positivamente, tenha definido os sistemas singulares e os encadeamentos internos aos quais se endereça, para tentar fazer o contorno do pensamento e interrogá-lo na direção por onde ele escapa de si mesmo. Bastará, pois, por ora, acolher essas descontinuidades na ordem empírica, ao mesmo tempo evidente e obscura, em que se dão. A ordem empírica foi o do exemplo que eu dei, foi assim que aconteceu. Qual que sentido tem isso? Começa com: não é fácil estabelecer o estatuto das descontinuidades. Que sentido tem essa descontinuidade? Se é que tem um sentido. No mesmo tempo, provavelmente, um tempo sutilmente posterior ao da escrita de As Palavras e as Coisas, que foi publicada em 65. Então, provavelmente, por algumas indicações de data que Foucault botou nas suas anotações, a partir de agosto de 66, ele escreveu quase inteiro, porque são fragmentos de um livro, né? Mas são fragmentos tão extensos que o livro, finalmente, agora, ano passado, pôde ser publicado sem ser mexido. Claro, é uma publicação crítica, não tem muitas explicações, nota de pé de página e tal, mas ele está inteiro. Que se chamaria, aqui ele chamou, Le Discours Philosophique. E aí ele estabelece, primeiro, essa questão do diagnóstico, não está aqui, nas Palavras e as Coisas. Segundo, que o pensamento tem que aprender a pensar depois de Nietzsche, também não está aqui. Aqui ele está pensando Descartes. O Discours Philosophique já tinha acabado o período da época clássica e do moderno, que Nietzsche encerrou.
ou não. Aqui ele não sabia ainda. Né? É preciso aprender a pensar depois de Nietzsche. Pensar depois de Nietzsche, fazer o diagnóstico do presente, ele chama lindamente profetizar o instante. O instante é um tempo extraordinário para Nietzsche, que anula todos os tempos. Eu chamo, para mim, eu represento como o tempo da meia-noite, quando os dois canteiros estão exatamente em cima um do outro. 1 milissegundo antes era hoje e amanhã. 1 milissegundo depois é hoje e ontem. Quando eles estão exatamente no mesmo lugar, não é nem hoje, nem ontem, nem amanhã, ou é os três. Os tempos se anulam ou se acumulam aqui de tal maneira que não se diferencia. Então esse é o tempo que Nietzsche chama o instante. No instante, o tempo todo brilha, fulgura infinitamente. Deduz daí que o tempo é infinito. Bom. Então, profetizar o instante é ter essa lucidez do presente que inquieta o presente e que permite o diagnóstico e depois o discurso filosófico, que consiste em nos fazer pensar diferentemente do que pensávamos e, portanto, ser críticos em relação ao nosso presente, sem sermos ideológicos. E lá é como se ele estivesse fazendo, eu quase vou dizer assim, e lá ele estava fazendo uma, agora a palavra tem que ir entre aspas, negrito, itálico, sublinhado, vermelho, epistemologia da arqueologia. Ele disse aqui, mas talvez não seja ainda o momento de formular o problema, é preciso provavelmente esperar que a arqueologia do pensamento, depois se chamou a arqueologia do saber, esteja mais assegurada, tenha melhor assumido a medida e tal, por enquanto vai ficar na ordem empírica em que essas descontinuidades se deram. No discurso filosófico, como se ele dissesse, agora vamos tratar da arqueologia num plano que não é o da ordem empírica. E vamos entender o que é a arqueologia. É aí que ele vem finalmente a falar do arquivo dos arquivos, que está fazendo uma arqueologia da arqueologia. Não sei, uma genealogia da arqueologia, alguma coisa que é meta em relação às palavras e às coisas, que, no entanto, é contemporâneo. Não há diferença hoje. Há as palavras e as coisas. Esse é o discurso filosófico, que não está traduzido ainda, que é um livro maravilhoso. Bom, aqui começa no começo do século XVII, nesse período, então vamos parar aqui.